Perito aeronáutico. Perito aeronáutico clínico geral. Que isto, Calazans? Você começou a inventar agora? Não. Eu sou um perito aeronáutico e também me considero clínico geral e eu vou aqui apresentar para você o quanto isto é importante. Eu sou professor Calazans do IPK e já tive a oportunidade várias vezes atuar como clínico geral. Por exemplo, uma vez eu vi uma autoridade da comunidade jurídica oficiando o DSEA para apresentar determinadas informações, quando, na realidade, era a ANAC. Já vi confusão no sentido de ser oficial da ANAC, quando era o DSEA, ou vice-versa, infraero, e assim por diante. Por quê? Muitas vezes a comunidade jurídica não sabe, e nem tem a obrigação de saber, os aspectos técnicos do sistema de aviação brasileiro que eu falo. É complicado. Eu vou dar dois exemplos aqui, vamos lá? O acidente ocorrido em novembro de 2006 entre uma aeronave da aviação comercial brasileira e um jato Legacy de uma companhia de táxi aéreo americana. Isso ocorreu em novembro de 2006. Esse caso ele é comentado e estudado de uma forma bem ampla no nosso curso de perito aeronáutico e também eu tenho alguns vídeos no YouTube gratuitamente, vocês podem acessar. Mas vamos lá. O que aconteceu nesse acidente? Vamos supor que você fosse chamado para ser assistente técnico ou perito do juiz, ou consultor, ou seja lá o que for. Eu não vou aqui descrever tudo o que se refere a esse acidente, nem os fatores contribuintes, nem causas determinantes. Mas eu vou elaborar aqui elementos, né, que contribuíram, que estão dentro desse contexto desse acidente. TICES, ou até mesmo o transponder. O que é o TICES? O que é o transponder? Como funciona? Imagine um juiz, promotor, delegado com um assunto desse. Então, neste caso, eu sendo convocado, como já fui muitas vezes, como clínico geral, eu apontaria, olha, nesse acidente houve dúvida se o transponder funcionou, se o TICES não funcionou, se foi desligado negligentemente ou não. Ora que aqui não vou fazer nenhum ponto de julgamento, não vou apurar culpas nem culpados, apenas elencar itens que estão no contexto desse acidente e como seria um profissional para atuar nesse sentido. Na realidade, eu indicaria um especialista em aviônica, dentre outros. Radar, houve sim, houve problemas no radar. Houve problemas no radar quanto à detecção radar, a visualização radar, radar primário, radar secundário. Nesse caso, vocês prestem atenção que eu estou montando uma equipe. Falaria para um advogado, um grande escritório, ou então uma autoridade jurídica. Precisamos de uma análise técnica da visualização radar. Pilotagem. Os pilotos do Legacy estavam preparados ou não estavam devidamente treinados? Sim ou não? O professor Calazans não julga, o professor Calazans pergunta. Mas houve, sim, uma dúvida se eles tinham ou não recebido um treinamento específico, correto e adequado. Não estou falando que eles tiveram ou que não tiveram. Contudo, indicaria, estou fazendo um levantamento, indicaria também um especialista nesta área. Fraseologia. Fraseologia. Houve, sim, dúvidas quanto à fraseologia. Aquilo que o controlador de tráfego aéreo autorizou por intermédio da comunicação, a autorização do plano de voo. Então, um especialista em regras de tráfego aéreo que poderia também analisar o plano de voo. Houve muitas dúvidas entre fraseologia e plano de voo, ou seja, um especialista em regras de tráfego aéreo, que pode ser um controlador de tráfego aéreo ou que pode ser também um piloto ou qualquer outro profissional, mas eu indicaria também, olha, vamos montar uma equipe. E o processo é ensino-aprendizagem. Houve uma dúvida, né, se o controlador de tráfego aéreo envolvido diretamente no acidente estava ou não preparado. E aí nós iríamos fazer uma análise
do ensino do controlador, do sistema de avaliação, como ele foi avaliado e como ele foi habilitado. Eu estou dando um exemplo. É provável que haja, sim, mais coisas, mais itens a serem avaliados. E o profissional da comunidade jurídica nem sempre sabe quais são os elementos a serem investigados e muito menos quais profissionais a serem indicados. Eu já vi assistente técnico sem formação apropriada para aquele caso que ele estava investigando. Infelizmente, eu já vi. Eu faço uma pergunta. Um acidente ocorrido com Boeing, será que um piloto de Airbus que nunca pilotou um Boeing poderia atuar de forma eficiente e eficaz como assistente técnico ou perito do juiz? Eu não indicaria, mas vamos lá. Outro caso muito interessante também foi o acidente aéreo ocorrido com a Marília Mendonça em novembro de 2021. Vamos lá. Quais seriam, Calazans, montando uma equipe, você como clínico geral, quais seriam as equipes? Não sei, vamos ver os casos. Pilotagem. Houve uma grita na mídia de que os pilotos estavam trabalhando de forma exaustiva. É verdade ou não? Aí precisaria de um especialista na área, principalmente um conhecedor do regulamento voltado aos aeronautas, levando em consideração carga de trabalho, carga horária, jornada, viagem e assim por diante. O aeródromo, grande problema o aeródromo, hein? Qual o tamanho do aeródromo? O aeródromo ele era suficiente para suportar aquela aeronave? Pergunto, o aeródromo estava homologado ou não estava homologado? Porque havia obstáculos. Aí eu vou precisar de profissionais tanto da ANAC como do DSEA. Porque se nós tínhamos ali obstáculos, de quem é a responsabilidade para averiguar se aqueles obstáculos eram regulares ou irregulares? Tinha zona de proteção. Essa zona de proteção prevista em regulamento estava correta ou não? Tinha alguma coisa que estava infringindo? Então, eu preciso de profissionais da ANAC e do DSEA para averiguar isso aí. O plano de voo, o piloto, quando eu falo de plano de voo, estou falando de algo bem mais extenso. Qual foi o tipo de aproximação que o piloto fez? Ele fez uma aproximação de acordo com o que previa os regulamentos? Quais são os regulamentos? Rota aérea, o que é rota aérea? O AIP. Então, eu preciso de um conjunto de profissionais que avaliem esses itens. Ora, olha, que eu estou fazendo uma coisa aqui muito simples. Na realidade, nós faríamos uma análise mais profunda para indicar uma equipe. São vários profissionais que estariam avaliando esse caso na área jurídica. É claro que esses elementos eu estou colocando aqui como exemplos, e, no caso real, existe uma metodologia de investigação jurídica que nós trabalhamos de uma forma bem completa. Esses dois são exemplos de casos em que, muitas vezes, a comunidade jurídica, delegado, promotor, juiz, até mesmo advogado, não tem conhecimento, repito, nem devem ter, mas que precisam desses conhecimentos. Daí, invocar um clínico geral, e eu repito, já vi profissionais trabalhando na área da perícia, da investigação judicial, como assistente técnico, sem conhecimento específico para isto. Isso é complicado. Mas o professor Calazans tem essa concepção de indicar quais profissionais que devem trabalhar para cada caso específico. Esse assunto é mais longo, mas se você quiser, o professor Calazans tem vários grupos de Telegram, WhatsApp, onde pode oferecer mais informações e você pode fazer parte do cadastro de peritos aeronáuticos com as vantagens específicas. Temos curso de perito aeronáutico e muitos outros cursos. Na descrição desse vídeo, nós temos todos os links para que você possa conhecer a concepção do professor Calazans. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, será sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.